tudo que eu pedi para Deus veio tudo contrário. Tudo contrário. Eu pedi para Deus um homem magro, alto, esse homem que pintei o cabelo para trás, eu acho muito bonito, grisalho, né? Irmã do céu. Mas veio um trem dessa grossura. Dessa grossura. Trabalhava numa casa de recuperação. Um dia eu tô vindo do meu... Eu dava aula lá no Curitiba 3, eu morava no Jardim América. Eu tô vendo um trem que atravessa na rua. Parece... Eu botei meu rosto para fora e disse: Senhor, o Senhor disse que me ama. É isso aí que o Senhor tem para mim? Fala, cowboys, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal e bora para mais um vídeo, tá? Eu quero começar o vídeo de hoje com uma frase popular que é muito conhecida, que é a frase: a ocasião faz o ladrão, certo? O que o vídeo de hoje nos mostrou, né? É claro que tudo num tom de muita brincadeira, assim como vocês também sabem que toda brincadeira tem um fundo de verdade, certo? Mas dentro ali da brincadeira, da moça que tá ali falando no palco, né? Nós podemos notar que é uma senhora, não sei a idade exata, mas ela tem muito de um perfil ali de uma pessoa provavelmente religiosa. Ela citou Deus muitas vezes, né? E falou, né, da ligação que ela tem com Deus, que ela faz muitos pedidos para Deus e que caso esses pedidos não sejam cumpridos de certo modo, ela liga isso ao fato de se Deus a ama ou não, tá? Pode ter sido sim num tom de brincadeira, mas como eu disse, né, toda brincadeira tem um fundo de verdade. E qual seria este fundo de verdade, né? Fundo de verdade de que as expectativas que ela tinha e que muitas das vezes talvez ela colocou em prol dessa figura de serei uma boa pessoa, vou rezar todos os dias, que minhas preces serão atendidas, e enfim, né? Então, a ilusão do seu tempo, vamos dizer, ali de mais nova, talvez fosse essa, talvez fosse uma ilusão ligada às preces para que, né, seus pedidos, mesmo que fúteis, como por exemplo ter um marido alto, magro, enfim, né, e grisalho, né, que fossem atendidos de algum modo, tá? O que acontece com essa reflexão que eu trouxe agora para vocês? O que acontece, na verdade, é que muitos caras gostam de olhar para o passado com aquele aspecto de nostalgia, aquela sensação de que o mundo era melhor, né, que as mulheres eram melhores também, né, e que havia algum nível de qualidade maior ou algo assim. E na verdade, a natureza em si, ela não muda muito, tá? Não há uma grande mudança, tanto nos homens como nas mulheres, desse aspecto. O que muda é o ambiente, tá? O que muda são as liberdades, o que muda são os estímulos, como diria Trunks, né? Um abraço aí para ele. Então, quando nós nos deparamos com um conteúdo como esse, que apresenta uma figura que em tese teria que entregar toda uma nobreza maior, um aspecto mais puro, né? Daquela coisa ligado ao termo honradinha ou algo assim, né? Quando você vê uma senhora com este perfil falando deste modo, né? E demonstrando em si toda a sua hipergamia de certa maneira, você começa a reparar que, na verdade, muitas das que no passado talvez tiveram um comportamento teoricamente adequado, né, ainda assim fossem nos tempos atuais, tomariam medidas completamente diferentes, tá? Por conta do quê? Do ambiente. Então, a força que o ambiente tem não é de fato a força de moldar a natureza, de criar um novo comportamento propriamente dito. Não. O que eu enxergo é que a liberdade em si traz de cada ser humano tudo de positivo e negativo que eles podem explorar, né? De uma maneira ali, de certo modo, para exponenciar esse aspecto, tá? Então, nada de fato estava, digamos que, se no passado havia talvez um formato de educação adequado, alguns tipos de freios morais e etc e tal, sim, com toda certeza, né, há um impacto ligado a isso. Agora, o ser humano, né, e aí eu incluo, né, homens e mulheres, eles não mudaram tanto assim nesses últimos anos e tal. Então, quando eu falo da natureza, eu cito basicamente a mesma coisa. Então, o que você tem que pensar realmente
e fazer a análise é com base na própria natureza em si e como dentro de um ambiente, principalmente, né, dentro de um ambiente onde há tantos e tantos estímulos, aquela figura ela permanece, vamos dizer, de pé, intacta com seus valores éticos e morais. Essa pessoa, sim, seja homem, mulher, ela é uma pessoa propriamente de valor, e aí não num valor de mercado, que é aquele o que a gente fala de VSM, homem de alto valor ou algo assim. Não. Aqui eu tô falando de um valor ético mesmo, tá? Então, dentro desta característica, aí sim você vai encontrar, né, as pessoas que, apesar da natureza, apesar do ambiente, elas permanecem muito convictas daquilo que elas acreditam, tá? Então, esse eu acho que é o X da questão e é por isso, inclusive, que eu sou um grande defensor da liberdade. Eu prefiro 1000 vezes saber que, se por acaso eu, de repente, escolher uma parceira para a vida ou algo assim, né? Saber analisar com muito mais clareza, com base justamente nesta liberdade, do que era, por exemplo, há tempos mais antigos, onde você poderia se deparar, por exemplo, com uma pessoa que internamente estava pensando ali, meu Deus do céu, né, por favor, por que você não entregou o homem dos meus sonhos, né? E nisso teriam aí provavelmente um relacionamento que não fosse dos mais interessantes, né, para nenhum dos lados, provavelmente. E não só isso, né? Toda essa dinâmica acaba sendo extremamente negativa para a figura masculina, por mais que eu entenda que, em algum nível, o aspecto de poder, de relacionamentos, de características, era um pouco mais na mão do homem. O problema é que ele estava na mão com digamos, uma ilusão muito mais complicada de lidar, né? Porque era uma ilusão que, apesar disso, os relacionamentos acabavam durando por N outros fatores, né? E nessa situação toda, o que se tinha mesmo eram tanto homens como mulheres que muitas das vezes ali mantinham esses relacionamentos extremamente quebrados, né? Então, se hoje os relacionamentos que se quebram são rompidos também sem nenhum remorso, em especial da parte feminina, né? O que é um problema para relacionamentos sérios e tal. No passado, talvez relacionamentos que devessem ser rompidos aí não aconteciam, simplesmente, né, o rompimento não acontecia por outros fatores, né? Fatores que não propriamente ali a busca por uma vida um pouco melhor, né? Então, no final das contas, é o que eu tô querendo transmitir para vocês, é que, na real, não tenham essa nostalgia toda. Não fiquem pensando, no passado era melhor. Mesmo aqueles que conviveram com um período ali, por exemplo, acho que o Trunks fala muito desse período ali na faixa de até 2010, tempo de Orkut, tempo de, né, MSN, que a internet ela era presente, mas ao mesmo tempo ela não tinha esse impacto tanto num status, num social, né, como é hoje, que influencia diretamente na própria hipergamia. Mas se você analisa bem, você pega esse período, adiciona automaticamente assim, né, sem o efeito da ação do tempo, simplesmente automaticamente você já coloca os impactos, como eu citei, dos status, que geralmente o Instagram trouxe muito, né, esse aspecto desse contato com os famosos, com celebridades, a criação das web celebridades, enfim. Você joga todo esse aparato, né, dentro do ambiente lá de 2010 para trás e acontecer a mesma coisa, tá? Então, não é que o feminino mudou, ele simplesmente apareceu. Essa é a diferença que eu apresento para vocês aqui no canal, tá? Ele apareceu, e se ele apareceu, diga que bom, que maravilhoso que isso aconteceu. Você tem a oportunidade de enxergar melhor, de enxergar muito mais e de tomar decisões até mais eficientes, tá? Então, é provável que, se você estiver atento, estiver desperto, há uma tendência de qualquer tomada de decisão que você faça para a sua vida, você vai fazer muito mais consciente, tanto dos riscos, das possibilidades, do que você faria nesse passado longínquo, onde de repente você poderia ser aí o parceiro dessa senhora aí, né, que achou que estava tudo bem e no fim, na cabeça dela, ela estava lá sonhando com
o shed grisalho dela, né? Enfim, tá? Então é isso que eu queria comentar com vocês no vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto e até a próxima.